Hoje eu vou falar com vocês sobre a castração em fêmeas, em cadelas. Muito do que a gente vai falar aqui se aplica a gatas também, mas eu vou falar especificamente de cadelas. Peguei uma revisão de literatura, né, sobre isso, como eu fiz sobre a gripe dos cães, né, que assim eu consigo dar uma informação mais fidedigna para vocês e não esqueço de nada. Então eu vou lendo o artigo e vou explicando para vocês. Ontem a Madalena foi castrada, né, quem acompanha aqui sabe que ontem a Madalena foi castrada, ela entrou no cio há mais ou menos uns 2 meses atrás, o primeiro cio dela, e ontem ela foi castrada, tá se recuperando super bem. Então vamos lá. O que é a castração em fêmeas? O nome científico dessa cirurgia é ovário-esterectomia, ou castração, né, chamada popularmente. A gente não vou entrar em detalhes aqui no nome científico, que não precisa, né? A gente não precisa se apegar a esse detalhe. Mas, enfim, é chamada popularmente, né, por castração e tornou-se o mais eficiente método para estabelecer um controle populacional de cães, além de prevenir contra doenças fisiológicas do trato reprodutor. Olha só, ela previne contra doenças fisiológicas. Fisiológicas. O que quer dizer fisiológicas? Doenças fisiológicas que ela iria ter essa doença de qualquer jeito. É uma doença que acontece naturalmente nessa espécie. É diferente, por exemplo, da gripe. A gripe não é uma doença fisiológica. A gripe, o cachorrinho tem que entrar em contato com aquela bactéria, com aquele vírus, para ir adquirir a doença. Na doença fisiológica, não, ela já faz parte da espécie. Então, a castração, ela previne doenças que a cadelinha vai ter de qualquer jeito. A gente cuidando bem ou não cuidando bem, sabe? Independente do que aconteça na vida dela, tendo o útero sendo inteira, como a gente chama cães e cadelas que não são castrados, né? Quando são inteiros, que a gente chama, eles são ela tá predisposta a ter doenças fisiológicas por conta disso. Então, é uma cirurgia que consiste na retirada dos ovários, córneos uterinos e útero, que eu desenhei aqui. Então, os ovários, os córneos uterinos e o útero. É isso que sai, né, que é retirado numa castração de fêmea. Os ovários, os córneos uterinos e o útero. É indicada em caráter eletivo ou de urgência. O que significa isso? São duas situações que a gente vai fazer uma castração numa fêmea. Eletivo, quando ela tá saudável e a gente vai fazer para prevenir o que aconteceu com a Madalena ontem. Ela é uma cadelinha saudável, passou o primeiro cio e a gente fez a castração. É uma cirurgia eletiva. Peraí. Eu tô gravando essa aula no domingo, que é um dia mais tranquilo, né? Que durante a semana é muito entra e sai de cachorro e fica difícil. Então, mas mesmo assim, tem os meus anjos da luz, né? A Madalena que sai lativa volta e meia. Então, vou pausando aqui a hora que der esses transtornos. Mas então, vamos lá. A cirurgia de caráter eletivo. Então, a gente faz com animal saudável, a gente agenda, né? A cirurgia, não é necessário fazer correndo a cirurgia, a gente faz com mais calma, mais tranquilidade. O animal tá saudável. Castrei a Madalena ontem, então com ela saudável, tranquila. Se ela não estivesse muito bem ontem, a gente podia esperar fazer outro dia, né? É uma cirurgia de caráter eletivo. Já a cirurgia de urgência é quando a cadelinha, ou o animal, né, o bichinho tá passando por uma doença e ela precisa fazer a cirurgia para tratar essa doença. Por exemplo, uma cadelinha que não é castrada e tem uma infecção de útero, que se chama piômetra. Numa infecção de útero, o útero ele se torna um saco cheio de pus. Não tem antibiótico que dê jeito naquilo ali. A única forma de salvar a vida de uma cadelinha nessa situação é fazer a castração, que é retirar esse útero. Mas aí é em caráter de urgência. Se não fizer a castração naquele momento, ela vai morrer. E aí a gente faz uma cirurgia com uma cadelinha doente. Então, o que você acha que é mais seguro?
fazer uma cirurgia de caráter eletivo, que a cadelinha não tá doente, tá bem, tá forte, né? E aí vai fazer a castração, a recuperação vai ser muito melhor, a chance de sucesso é muito maior. Ou fazer uma cirurgia que ela já tá com uma doença, uma patologia, né? Com risco de infecção generalizada, né? Então, uma castração num caráter de urgência, ela sempre vai ter mais risco, vai judiar mais do animal, vai ser mais cara, a recuperação vai ser mais lenta e o risco de morte é muito maior do que a gente fazer uma cirurgia preventiva com a cadelinha jovem, faz uma cirurgia com ela saudável, sem estar passando por nenhuma doença, o risco de morte é muito menor, né? É o risco de uma cirurgia qualquer, né? E a recuperação é muito melhor. E vai evitar de um dia chegar a precisar de uma cirurgia de urgência. Então aqui, as cirurgias eletivas são realizadas para prevenir neoplasias, que é câncer, infecções do trato reprodutor, que é a infecção de útero, como eu falei, a pseudociese, que é a gravidez psicológica, que na verdade não tem nada de psicológica, é hormonal, então castrando, retirando os ovários que produzem esses hormônios que induzem a gravidez psicológica, então vai evitar que aconteça a gravidez psicológica, e principalmente para evitar a reprodução dos animais. Nas situações de urgências, é feita para tratar definitivamente piômetra, que é a infecção de útero, prolapsos vaginais, que é quando a vagina sai para fora, né? O canal vaginal que fica interno, ele sai para fora, né? As pessoas acham que é o útero que saiu para fora, mas na verdade é só o tubo vaginal, né? Que ele é interno, ele prolapsa para fora. Então, cadelas que têm esse problema, então ele é tratado definitivamente com a castração, que também é a resposta por respostas hormonais, geralmente, que esse prolapso acontece. Neoplasias, câncer, anomalias, né, algum outro tipo de anomalia, alguma coisa diferente que não deveria estar acontecendo. Fetotomia, né, quando ficou um feto para dentro, né, ela teve os filhotes, deu cria e algum feto ficou morto dentro, né, aquele feto vai causar uma infecção uterina, então faz a castração, já se retira o feto junto. Então, não é indicado operar um animal durante o estro, durante o cio, né? O estro é o período que ela está em cio. Não é indicado pelo alto risco de hemorragia. Todo o sistema reprodutor ele está com muito mais sangue do que o normal, então é mais risco de hemorragia. Por isso que a gente espera passar o cio para daí fazer a castração. Porque os vasos sanguíneos e os órgãos reprodutores nesse período ficam edemaciados, ficam inchados de sangue. A cirurgia de castração geralmente é feita a partir do 6º mês de vida, né? Quando se completa a primeira fase do desenvolvimento físico do animal e ela atinge a maturidade sexual. Então, geralmente se faz a partir do 6º mês de idade, do mês 6 de vida. Porém, pode ser indicada antes do primeiro estro, antes do primeiro cio, sendo questionado entre os profissionais por trazer benefícios à cadela ou problemas, devido à incompleta formação da maturidade sexual. Então, existem alguns prós, né, algumas coisas a favor da gente fazer antes do primeiro estro, mas também existem os contras, que é ela ainda não ter atingido a maturidade sexual. Então, o ideal, mas a gente vai ver com mais calma aqui, é que passe pelo menos um cio antes de castrar, não uma cria, tá? A cadela não precisa dar cria jamais. As pessoas acham que ela tem que dar cria para ela ficar mais adulta? Não precisa, muito pelo contrário. Não é bom a cadela ter filhote, ter cria com ela sendo tão jovem. Ela nem tá madura, nem tá adulta o suficiente. É que nem uma menina menina menstrua com 13 anos, ela já tá pronta para ter filho? Não, cadela também não. É porque ela teve o primeiro cio, ela tá atingindo a maturidade sexual, mas não que ela tá completo o desenvolvimento dela para ela ter uma cria, entende? Então, o estro, né, que é o cio, caracteriza-se pela mudança no comportamento da cadela, onde os níveis hormonais provocam mudanças físicas e comportamentais, sendo as principais
edema e rubor da vulva. O que é o edema? É o inchaço, né? A vulva da cadela fica bem mais inchada, fica maior. Edema e rubor, ela fica avermelhada, né? Como ela tá com bastante, a circulação sanguínea tá bem maior do que o normal, então ela fica avermelhada. Secreção vaginal sanguinolenta, né? Normalmente, como é a menstruação da mulher. Então, sanguinolenta ou mucosa, né? Ela pode estar com uma aparência mais viscosa. E também a aceitação do macho, né? Às vezes elas ficam procurando, botam uma bundinha assim na cara dos machos, né? O ciclo reprodutivo da cadela está sujeito a alterações provocadas pelos hormônios, principalmente pelo estrogênio, né? Os estrógenos, que são produzidos pelos ovários. Por isso que a gente, na castração, retira-se os ovários e o útero. Porque se a gente retirar só o útero, os ovários vão continuar produzindo os hormônios, ela vai continuar entrando em cio, né? Então, por isso que a gente tira os ovários. Então, os ovários, né, que produzem os estrógenos e influencia atuando em vários tecidos, né? O estrógeno liberado nos ovários ele vai ser liberado no corpo inteiro e ele vai agir de diferentes formas. E também a progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo, que é uma estrutura que se forma no ovário. Então, essa progesterona e pela placenta no período gestacional. Então, quando ela está prenha, ela não vai produzir estrógeno, ela vai produzir progesterona, que é um outro hormônio. Então, a placenta vai produzir progesterona e o corpo lúteo, que é uma estrutura que se forma no ovário aqui quando a cadela tá prenha, né? Então, esse daí vai ser esse outro hormônio que vai ser responsável por outras coisas, como a lactação, como a produção de leite. Então, antes da maturidade sexual da fêmea, a quantidade de hormônios produzida é baixa, podendo mudar a partir do 6º mês de vida da cadela, levando à puberdade e ao início do ciclo sexual e reprodutivo. Então, por que ela só atinge a maturidade sexual a partir do 6º mês? Porque antes disso os níveis hormonais são muito baixos, são infantis, né? Os níveis hormonais são como de uma criança. E a partir do 6º mês é que os níveis hormonais vão ficar mais altos, compatíveis com uma cadela adulta. E aí sim ela vai atingir a puberdade. Cadelas são pluríparas, que significa que carregam mais de um feto durante a gestação e podem ter até 2 crias por ano. A castração apresenta benefícios e malefícios, variando com a idade em que o animal passa pela cirurgia, influenciando no desenvolvimento sexual e até mesmo ocasionando doenças metabólicas ou doenças dependentes hormonais, como neoplasias e mudança de comportamento. Então, vou explicar melhor isso aqui para vocês. A castração, ela apresenta muito mais benefícios do que malefícios. A gente vai falar mais, eu vou explicar melhor sobre isso. Um dos malefícios é ter que passar pela cirurgia, né? Mas eu nunca vi na minha vida uma cadela chegar à velhice, uma cadela não castrada, chegar à velhice sem ter que castrar para ter que tratar algum outro problema, ou câncer ou infecção de útero, são as 2 principais, né? Porque o que acontece aqui fala, ó, até mesmo por doenças dependentes hormonais, como neoplasias. Neoplasia é câncer. Existem muitos cânceres de mama e de útero que eles são alimentados pelos hormônios que os ovários produzem. Então, olha só, lembra das doenças fisiológicas? Não é um fator externo que está deixando a cadela doente. Não é só uma injeção contra o cio que vai dar câncer. Os próprios hormônios produzidos pelos ovários dela já fazem essa predisposição a ter o câncer, né? Então, a tal da doença fisiológica. Vamos falar melhor sobre isso. Então, a castração precoce ou castração pediátrica ou castração pré-puberal, antes dela ter atingido a puberdade, é uma técnica que teve início nos anos 80 nos Estados Unidos, com a finalidade de diminuir a taxa reprodutiva de abrigos. Então, as ONGs estavam superlotadas e eles começaram a castrar as cadelas antes da puberdade. Porque tem isso também, né?
A gente tem os prós e os contras de castrar muito jovem, mas também tem que ver a situação que se encontra, né? Se a gente vai castrar uma cadela de abrigo, por exemplo, se a gente vai esperar passar um cio, ela vai pegar cria nesse cio, né? Então, o que é melhor, o que é mais vantagem, né? A gente evitar que nasça mais cachorros que já estão passando por tanta dificuldade do que castrar uma cadela antes de atingir a puberdade, né? Tem tudo isso que a gente tem que avaliar. Então, atualmente ocorre em todo o mundo e mostrou-se eficaz devido às fêmeas jovens terem apresentado melhor recuperação no pós-operatório quando comparado com outras idades. Então tem isso. Como é que diz? Tem uma coisa boa de castrar ela bem jovem, porque um cachorrinho jovem vai se recuperar de uma cirurgia muito mais rápido do que uma cadelinha velha, né? Estudos atuais indicam que a castração precoce vem sendo fomentada e incentivada por apresentar vários benefícios, entre eles podemos citar o auxílio no controle de doenças endócrinas, a eliminação do estro persistente, então, doenças endócrinas, que são as doenças hormonais, como eu falei daquilo, né? Como o câncer, que geralmente é alimentado pelos hormônios produzidos pelos ovários. Eliminação de estro persistente, né? Tem cachorrinho que entra no cio e demora muito para sair desse cio, então a castração vai resolver isso. Distocia, que é problema de não conseguir parir, né? Às vezes elas têm dificuldade para parir os filhotes, e aí tem que fazer cesárea. Então, se ela não engravidar, ela não vai ter problema para parir. E doenças estrógeno dependentes, abortos, impedir a reprodução do animal. Apesar da difícil manipulação devido à fragilidade dos órgãos, ou seja, antes do primeiro estro, então, quando vai castrar antes do primeiro cio, os órgãos, os úteros, eles são muito mais frágeis, eles são menores, eles não passaram pelo cio ainda, né? Que é todo aquele aporte sanguíneo que acontece no estro, fazendo com que fique maduro, né? Mais maduro o útero e os ovários. Então, antes disso, com o útero e os ovários infantis, a cirurgia é um pouco mais difícil, né? Mas também apresenta uma melhor visualização do sistema reprodutor, porque filhotes apresentam menor quantidade de gordura ao redor dos órgãos reprodutores. Então tem esse contra, né, deles serem mais sensíveis, serem órgãos mais sensíveis na hora de fazer a cirurgia, mas também tem esse pró, que os filhotes têm menos gordura nos órgãos, então facilita a visualização. Castrar cadelas antes do primeiro estro previne tumores mamários, ovarianos, uterinos e alguns comportamentos indesejados, né? Porque essa mudança hormonal às vezes acarreta a cadela ter comportamentos estranhos, diferentes, ficar um pouco mais violenta, né? Por exemplo, então, por causa dos hormônios. É que nem nós, né? A gente fica um pouco mais irritada na TPM e tudo mais. Com elas acontece a mesma coisa, porque é tudo resposta hormonal. Então, vai evitar o cio persistente, a gestação psicológica, vai evitar que as cadelas tenham sinais de gestação, como a lactação, formação de ninho, ganho de peso, e também diminui a agressividade do animal, que era o que a gente estava falando. Realizada depois do primeiro cio, é indicada porque a partir daí é formada as características sexuais da cadela, evitando que ela tenha problemas consequentes pela falta de estrógenos. Então é aquela maturidade sexual, né? Depois do primeiro cio, aí ela tá pronta, tá madura, atingiu a maturidade sexual dela, do corpinho dela, aí então também vai evitar alguns problemas, porque a castração precoce ela traz alguns problemas por causa disso, né? Que é feita antes da maturidade sexual, que a gente vai falar agora. Efeitos causados pela castração quando realizada antes do primeiro cio. Deixa eu apagar aqui. Então, quando a gente castra a cadela antes do primeiro cio, o que pode acontecer? Pode acontecer a vulva juvenil, a cirurgia realizada antes do primeiro cio pode gerar um desequilíbrio nas características sexuais do animal, devido à falta de estrógenos, que foi o que a gente estava falando antes. Uma delas é a vulva infantil, onde a vulva da cadela não desenvolve,
podendo provocar doenças como dermatites perivulvar. Dermatite é um problema de pele perivulvar ao redor da vulva, então pode causar dermatite perivulvar, né, problemas de pele ao redor da vulva, vaginites, infecções de vagina e infecções mais sérias. Não há comprovação de que fêmeas castradas após o primeiro estro não venham a desenvolver problemas vulvares a curto ou longo prazo. Então pode acontecer com cadelas castradas depois do primeiro cio também, mas é mais fácil acontecer antes do primeiro cio, essa vulva juvenil. O tratamento da vulva juvenil consiste na redução do peso corpóreo, terapia hormonal com estrógenos, então ela vai tomar estrogênio. Caso as opções anteriores venham a falhar, realize-se a correção cirúrgica, denominada vulvoplastia. Então, se acontecer de ter uma vulva juvenil, tem um tratamento, né, com medicamento, e se não resolver, aí ela tem que fazer uma cirurgia de vulvoplastia. Outra coisa que pode acontecer, castrando antes do primeiro cio, é falha no desenvolvimento ósseo. Os hormônios estão diretamente associados ao crescimento ósseo do animal, ao crescimento dos ossos. Sendo assim, cadelas castradas antes do primeiro cio apresentam falha no desenvolvimento ósseo, como é demonstrado e simplificado no quadro, tá? No fechamento das cartilagens epifisárias de ossos longos, o que é o fechamento de cartilagens epifisárias de ossos longos? Sabe a moleira das crianças, que a gente tem que ter cuidado porque elas têm a moleira? É porque a gente nasce com placas ósseas e elas vão se unindo, vão se juntando. Entre os ossos dos filhotes, né, eles têm, por exemplo, os ossos longos. O osso da coxa deles, por exemplo, o fêmur, ele não nasce com o osso inteiro, né? Ele não nasce com o osso assim, ó. E aí só vai crescendo. Não, porque os ossos eles crescem de maneira diferente. Eles nascem, quando são filhotes, com os ossos assim, ó. Né? Tem esse espaço, os ossos longos, como o fêmur, tem esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, aqui que vai dar o crescimento ósseo. E aí, conforme ele vai se desenvolvendo, esse espaço aqui vai fechando. E aí, né, depois que o osso cresceu, ele ficou mais adulto, ele vai fechando. Então, é isso que fala, ó. Então, eles apresentam falha no desenvolvimento ósseo, no fechamento das cartilagens epifisárias de ossos longos. Epifisária é da ponta, né? Então, o fechamento das cartilagens, porque aqui nessa extremidade, onde não tem osso, ficou o espaço para ele crescer, são cartilagens que existem quando eles são filhotes. Então, vai ter falha no fechamento dessas cartilagens epifisárias com menor densidade, né? É um osso menos denso, menos duro, menos firme e progressiva perda de massa óssea. Então, vai perder massa óssea, ela vai ter os ossos mais sensíveis, né? Menos, como é que se diz? Menos resistente do que uma cadelinha que foi castrada depois do primeiro cio. Por quê? Por causa da resposta hormonal. O que tem que ver o útero e os ovários com os ossos? É o estrogênio, é o hormônio que o ovário produz, que quando ele vai entrar em pico, né? Aí a partir até os 6 meses ele começa a ter um pico maior e vai fazer o fechamento dessas cartilagens epifisárias para terminar de montar o osso. Isso ocorre porque a ausência de estrógenos aumenta o tempo de reabsorção óssea e diminui o tempo de formação óssea. Então, não tendo estrógeno, que é produzido pelo ovário, isso aqui demora muito mais para acontecer, para encerrar esse ciclo e esse osso se tornar assim, fechadinho inteiro. E a ausência de progesterona, que atua na prevenção da perda da massa óssea já formada, ocasiona a perda progressiva dessa massa que leva a fraturas epifisárias. Então, a progesterona, que também é produzida, claro, em menores níveis, né? Quando a cadelinha não está prenhe, ela produz em menores níveis, mas mesmo assim produz. E aí, como ela não vai ter esse hormônio que é produzido pelos ovários, ela vai
vai causar uma maior perda óssea, então fica mais fácil de acontecer fraturas. A ausência dos hormônios contribui para um crescimento desequilibrado das cadelas castradas antes do primeiro cio. Por isso que o crescimento em geral da cadela é um crescimento desequilibrado, porque os hormônios atuando, que atuam nesse crescimento, não estão, né, não estão faltando. Porque o GH também, o hormônio do crescimento, tem maior liberação e continua atuando de forma descontrolada na ausência de estrógenos. Vocês já ouviram falar de gente que não cresceu porque tinha falha no hormônio do crescimento? Então, o hormônio de crescimento, ele não é produzido pelo sistema reprodutivo, ele não é produzido pelo ovário nem pelo útero, mas o hormônio do ovário, que é o estrógeno, ele vai lá e fala para o hormônio do crescimento ser liberado, entende? É uma comunicação que existe. Então, se a gente castra antes do primeiro cio, vai estar diminuída a comunicação, o estímulo para o hormônio do crescimento atuar. Então, as cadelas podem ficar menores, né? E pode ter um crescimento mais desequilibrado. Ó, porque o hormônio de crescimento, ele tá de forma descontrolada, ele não tá sendo controlado, quem controla ele é o estrógeno, ele tá atuando de forma descontrolada. Sugere-se para animais que têm um histórico genético de predisposição a problemas ósseos que sejam castradas após o primeiro cio. Então, sabe-se que os pais dessa cachorrinha têm problemas ósseos, algum problema ósseo. Então, essa é uma forte candidata, né, a ser castrada depois do primeiro cio. Mas, sobretudo, né, apesar disso tudo, não há estudos que comprovem que a castração precoce cause danos ao sistema locomotor, influenciando negativamente na vida do animal. Então, apesar de toda essa dificuldade que ela vai ter para desenvolver os ossos, né, uma dificuldade um pouco maior nesse período, não há estudos que comprovem que a castração precoce antes do primeiro cio vai influenciar negativamente no sistema locomotor do animal. Vai ficar um animal normal. Para evitar os sintomas do retardo de desenvolvimento ósseo, né? Então, o que acontece é um retardo no desenvolvimento ósseo. Ela vai demorar, mas ele vai desenvolver, né? Pode demorar um pouco mais, mas vai desenvolver. Estudos mostram que a suplementação hormonal com estrógenos e testosterona, que são hormônios usados contra a osteoporose e osteosarcomas, mostram ser eficazes devido à função de impedir que ocorra uma mutação nos osteoblastos, que são as células dos ossos, né? Então, aqui fala-se sobre uma terapia, né? Que tanto na medicina humana como na medicina veterinária a gente chama de terapia, né? A gente tem costume de achar que terapia é só terapia com psicólogo, mas tudo que for um tratamento, não importa se é um medicamento, o que é, tudo que for um tratamento a gente chama de terapia, tanto na medicina humana como na medicina veterinária. Então aqui estava falando sobre uma terapia, né? Sobre o uso de hormônios aí para tratar a osteoporose, por exemplo. Agora eu vou falar então sobre as consequências da castração, o que pode acontecer. Uma coisa que pode acontecer, eu nunca vi. E olha que eu já sou veterinária há 10 anos e eu nunca vi isso acontecer com uma cadela. Mas eu vou colocar aqui porque é uma coisa que pode acontecer, né? Que é a incontinência urinária. É uma condição comum, condição comum que eu nunca vi, mas enfim, aqui diz que é comum, em cadelas castradas em qualquer período, ou antes ou depois do cio. Estudos indicam que os estrógenos auxiliam na contratilidade do esfíncter uretral. Contratilidade, né? É a capacidade de contração. Esfíncter uretral. O que é um esfíncter? Aqui a gente tem a uretra, né? A uretra, que é o canal do xixi. Aqui na pontinha fica um músculozinho que abre e fecha para contrair para sair o xixi, né? Depois que sair o xixi, ele fecha, quando o xixi vai sair, ele abre. Isso é um esfíncter. Então, aqui está falando que estudos indicam que estrógenos auxiliam. Então, o estrogênio produzido pelos ovários auxilia esse esfíncter a ter maior força de contratilidade.
Então, sem o estrógeno, ele vai ter menor força de contratilidade, o que pode fazer com que ele abra, às vezes, e a cadela tenha incontinência urinária, né? Que eu nunca vi, mas é possível. Então, ela vai ter... Os estrógenos auxiliam na contratilidade do esfíncter uretral e a musculatura da bexiga. E também na contratilidade da musculatura da bexiga. A sua ausência, né? A ausência do estrógeno provoca um afrouxamento dos mesmos, facilitando a passagem da urina, causando incontinência urinária. Então, é uma coisa que pode acontecer. Os casos de incontinência urinária podem ser encontrados nos primeiros 3 anos após a castração. Ou esse prazo pode estender-se. Então, normalmente, essa incontinência urinária leva um período de 3 anos após a castração. Pode ser um pouquinho mais. Autores citam que o tratamento consiste no uso de estrógenos, o que mostrou resultados positivos. Depois de algum tempo, a incontinência foi controlada ou desapareceu por completo. Então, uma coisa que se resolve sozinha. Uma observação diz que as cadelas de porte grande são as mais acometidas devido à influência do peso. Então, quem sabe seja por isso que eu nunca vi, porque 80, 90% dos atendimentos que eu fiz em cadela e dos animais que eu tive contato foram de pequeno e médio porte. Então, aqui diz que acomete mais cadelas de grande porte. Outra coisa que pode acontecer com uma cadela castrada: obesidade. Fêmeas castradas antes do primeiro cio mostram maior consumo de alimentos. Ah, peraí. Agora tá falando antes do primeiro cio. Então, fêmeas castradas antes do primeiro cio mostram maior consumo de alimentos e apresentam resistência a exercícios. Não gostam muito de se exercitar. Sendo necessários ajustes no manejo alimentar, passando a ofertar uma alimentação específica para animais castrados, a fim de evitar a obesidade e também é importante incentivar o animal a fazer exercício. Por outro lado, estudos apontam que cadelas castradas após o primeiro cio mostram maior ganho de peso em um prazo menor, devido à função hormonal ativa no organismo desses animais serem mais fortes. E também pode ter influência genética ou ser agravada devido a doenças metabólicas como diabetes. A obesidade ocorre em cadelas que passam pela cirurgia, independente do período de sua realização, porém ocorre com mais intensidade nas cadelas castradas após o primeiro cio. Então, aqui uma desvantagem de castrar antes, depois do primeiro cio. Ressaltando que o aumento de peso contribui no aumento das complicações como incontinência urinária e problemas de fraturas, né? O animal que está com muito peso, com sobrepeso, é mais difícil dele conseguir controlar a saída da urina por causa da gordura, e problema de fratura, porque o peso no corpo, né, é muito mais fácil um cachorro que carrega 60 quilos quebrar uma pata do que um cachorro que carrega o seu peso ideal. E também pode ter fratura pela má formação óssea em cadelas castradas antes do primeiro cio, como a gente falou, né? Então, assim, ó, a obesidade, ela pode acontecer castrando antes do primeiro cio, castrando depois, porque o estrógeno e também a cadela também produz testosterona, que nem o macho, uma quantidade bem menor. Mas o estrógeno e a testosterona fazem o cachorro ser mais ativo, né? Consequentemente, perder mais peso e também a ter menos apetite. Então, tudo controle hormonal. É um contra da castração. Mas assim, a gente consegue manejar uma obesidade, sabe? Tentar manter o cachorro numa condição de peso ideal. Agora, eu acho que é muito mais grave um câncer, uma infecção de útero, que são coisas que vão acontecer. Eu nunca vi uma cadela chegar à velhice e acontecer uma dessas duas coisas ou as duas juntas. Então, acho que é muito mais tranquilo a gente lidar tendo que controlar a alimentação e os exercícios do que tu lidar com doenças tão graves, né? Então, para mim, a castração pode ter esses contras que não importa. Deixa eu ver aqui. Agora sim, agora a gente vai falar sobre as doenças que são evitadas com a castração. Que é
o ponto que eu bato muito nessa tecla, né? Porque é triste de ver, sabe? Às vezes a pessoa cuidou da cadela, teve uma cadelinha que tinha uma dálmata, se não me engano, tinha 16 anos. E apesar né, cachorros, quanto maiores, eles sofrem mais com a idade, por isso que eles vivem menos, né? Um cachorro de 10 anos, um cachorro grande de 10 anos, ele tem a saúde muito mais debilitada do que um cachorrinho pequeno de 10 anos, né? É uma característica deles. Então, eu conheci uma cadela dálmata, uma dálmata bem grande, grande mesmo, eu nunca tinha visto uma dálmata tão grande, de 16 anos, super bem de saúde, super saudável. Claro, meio cega, meio surda, não conseguia caminhar muito bem, mas assim, super bem para ser uma cadela daquele tamanho de 16 anos, ela estava muito bem, na verdade, normalmente eles nem chegam a essa idade, né? Ela estava super bem. E acabou que morreu de quê? Morreu de infecção no útero. E aí teve uma infecção no útero, não foi diagnosticada corretamente, não deu tempo de salvar, de fazer a cirurgia, né? Então, assim, eu acho muito triste quando acontece uma coisa dessas, que podia ter sido evitada, ela podia ter vivido mais por uma coisa tão simples, que pra mim é muito mais simples, é muito simples castrar um animal jovem e um animal saudável, é uma coisa relativamente simples, se você for comparar com ter que fazer uma cirurgia no animal idoso, doente, debilitado, sabe? Ou que depois causa um câncer de mama que tem que retirar todas as cadeias mamárias, né? É muito mais difícil. Então, comparando a castração eletiva, que é feita antes, como prevenção, é uma cirurgia simples, né? Comparando com o que pode acontecer depois. Então, doenças prevenidas com a castração. Aqui que tá o ouro da coisa. Estro persistente ou cio persistente. É uma doença que a gente vai prevenir. É um distúrbio estrógeno dependente do estrogênio, em cadelas que não são castradas, onde a cadela apresenta decorrentes estros num prazo curto de tempo, ou seja, ela fica entrando em cio toda hora, sendo devido a problemas fisiológicos no trato reprodutor. A castração é realizada como tratamento definitivo, prevenindo o aparecimento de infecções ou câncer causada pelo excesso hormonal produzido durante os estros consecutivos. Imagina só, se a cadela, que tem o cio normal, que é a cada 6 meses mais ou menos, ela tem 2 cio por ano, ela já está predisposta a ter câncer por causa do hormônio lá que alimenta os tumores. Imagina uma cadela que está entrando em cio toda hora. Ela vai ter excesso de hormônio e aí sim muito mais chance de infecção de útero, que também tem resposta hormonal para infecção de útero, e câncer. Então, se uma cadela que tem cio a cada 6 meses já tem predisposição às doenças fisiológicas que a gente falou, imagina uma cadela que está entrando em cio cada pouco. Com certeza ela vai ter muito mais rápido, né? Ela vai desenvolver essas doenças. Gestação psicológica, pseudociese. Pseudo, que significa falso, né? Não verdadeiro, pseudociese. Ciese é a gravidez. Então, gravidez psicológica ou pseudociese ocorre em cadelas não castradas, onde ela desenvolve sintomas de gestação mesmo não estando prenhe. As cadelas apresentam sinais como lactação, formação de ninho, desenvolvimento das glândulas mamárias e até elas produzem leite, né? Estudos indicam que a pseudociese pode ocasionar o desenvolvimento de neoplasias, de câncer, sendo assim indicado. Então, assim, não é só o incômodo, né, o estresse que causa na cadela passar por uma gestação psicológica, porque quem já teve cadelinha que teve isso, sabe como é triste, elas fazem ninho, elas ficam num estado de como se elas estivessem prenhe mesmo, sabe, naquele estado de alerta e de cuidado, enfim,
Só que além disso, elas estão mais predispostas ainda a terem câncer. Né? Então, o tratamento definitivo para isso é a castração. E aí, as outras duas que a gente já falou bastante, que é a piômetra, que é a infecção de útero, né? É uma infecção hormônio dependente, olha só, onde o acúmulo de exudato mucopurulento, então o acúmulo de pus dentro do útero, com intensa proliferação bacteriana, pode levar a cadela a óbito por choque séptico. A infecção generalizada, quando a infecção ela sai de um órgão e produz uma infecção generalizada, que a gente fala, por isso que é tão perigoso, né? A gente escuta falar em gente, deu infecção generalizada. É grave porque ela ocasiona o óbito mesmo, por choque séptico, que se chama, né? E eu já vi muita cadela morrer por causa disso, é bem triste. E o tratamento definitivo é a castração, mas aí em caráter de urgência. Então, teve uma infecção de útero, tem que correr fazer a cirurgia, não importa que hora seja. Tu percebeu? A cadela não tá muito bem, começou a sair pus pela vagina, corra pro veterinário para fazer uma cirurgia de urgência. Tem que ser feita a cirurgia naquele momento. Se você esperar até outro dia, pode ser que ela não tenha mais condições nem de ser anestesiada, entende? Porque a infecção já generalizou, já tá em todos os órgãos, e aí não tem mais como fazer. Então, se você viu que a sua cadelinha tá ruim, não tá muito bem, e começou, só que às vezes tem o seguinte, elas têm a infecção de útero fechada, que a gente chama, não sai pus pela vagina, você nem imagina o que tá acontecendo, ela só tá meio ruim. Então, assim, cadela não castrada, que não tá bem, tá apresentando sinais de que tá doente, corra pro veterinário. Corra, porque se for infecção de útero, tem que fazer cirurgia imediatamente, às vezes não dá tempo de fazer, né? Você vendo ou não vendo pus saindo pela vagina, você tem uma cadela que não é castrada e ela começa a apresentar sinais, fica prostrada, fica mais quentinha de febre, não querer comer, corra pro veterinário, porque se for uma piômetra, a cirurgia tem que ser feita imediatamente. E as neoplasias, né? Neoplasia, que significa câncer. Vai estar evitando também as neoplasias, principalmente as de mama e de útero. Então, os hormônios estão relacionados diretamente ao desenvolvimento de neoplasias no sistema reprodutor, que geralmente apresentam uma incidência maior de neoplasias malignas, câncer maligno. Dificilmente vai ser um câncer benigno no sistema reprodutor de uma cadela que não foi castrada, né? Destacando-se os tumores de glândulas mamárias, como acabei de falar, principalmente tumores de mama. Tudo isso porque o tecido mamário possui receptores desses hormônios, encontrados em grande parte dos tumores, tanto benignos quanto malignos. Então, os tumores têm receptores para esse hormônio que os ovários produzem. Vai fazer o quê? Alimentar. O estrógeno produzido pelos ovários vai ser alimento, vai intensificar a formação, a proliferação, o aumento desses tumores. Então, por isso que não adianta retirar um tumor e não castrar a cadela, né? Porque a alimentação do tumor vai continuar, e aí o tumor vai voltar. A castração pode ser feita em qualquer idade, porém, quando é realizada antes do primeiro estro, diminui para 0,05 o risco de aparecimento de neoplasias mamárias e ovário-uterinas, muitas vezes maligno. Então, a chance que ela tem, né, que vai, aqui não tá dizendo, vamos ver. Ó, antes do primeiro cio, a chance dela, que é muito grande de ter tumor de mama ou de ovário, vai diminuir para 0,05. A chance é muito pequena, é praticamente nula, né? Quando realizada após o primeiro estro, antes do primeiro cio, vai ser essa chance. Depois do primeiro cio, esse risco sobe de 8 a 26%. Então, ela já tem um risco maior antes do primeiro cio. E depois desse período não há um controle da incidência tumoral. Mas, na verdade, eu estava conversando com uma amiga minha que tem mestrado e doutorado em cirurgia.
ela estava falando que hoje em dia, o que se preconiza fazer? Realizar depois do primeiro cio. Essas taxas aqui, acho que já tem um estudo mais atual que fala sobre essa taxa, que na verdade não tem muita diferença. O que existe diferença é até o segundo cio. Até o segundo cio. Você pode esperar até 2 cios para castrar, para diminuir a probabilidade dela ter câncer de mama e de ovário. Depois do terceiro cio, essa diminuição já não é significativa, sabe? Então, assim, ó, antes do primeiro cio, você elimina quase 100% o risco de ter câncer. Mas aí você pode ter outros problemas porque está castrando um animal muito jovem que não entrou ainda na puberdade, né? Que é aqueles problemas de crescimento, problemas ósseos. Hoje em dia já se sabe também que tem problemas de pele relacionados à imunidade, que pode acontecer castrando uma cadela tão jovem. Depois do primeiro cio, você tem ainda, por mais que seja menor, ainda assim você diminui bastante o risco de tumor depois do primeiro cio. Depois do segundo cio, ainda diminui bastante, um pouco menos do que depois do primeiro, mas ainda diminui bastante. E depois do terceiro cio, você não tem mais esse benefício. Não vai ser, se você esperar 3 cios para castrar, não vai ter mais benefício no que diz respeito à diminuição da possibilidade, né, a predisposição de ter câncer de mama ou câncer no trato reprodutor em si, nos ovários e no útero, né? Então, esse benefício de diminuir o risco de tumor é só até castrar depois do segundo cio. Depois do terceiro cio, essa diminuição já é bem menor. Mas, de qualquer forma, mesmo que você castre depois do terceiro, depois do quarto, depois do quinto cio, você vai fazer uma cirurgia num cachorro saudável, numa cadela saudável. E não fazendo uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia eletiva. Porque por mais que seja, ela tá com 5 anos, eu vou castrar. É muito melhor você castrar ela com 5 anos do que esperar ela ter 7, 8 ou 10, ter que castrar mais velha, ter que castrar doente, passando por uma infecção, por um tumor, né? Então é muito mais tranquilo e seguro e vai evitar doenças mesmo assim, né? Muito melhor evitar, né? Se você castrar com 5 anos, por mais que a chance de tumor não vai diminuir a chance de tumor, mas, por exemplo, uma infecção de útero, ela não vai mais ter. Como é que ela vai ter uma infecção de útero se ela não tem mais útero? Entende? Então, mesmo assim, o benefício é muito grande. Ó, ressaltando que a castração em cadelas já cometidas com câncer, ou seja, ela já teve câncer, ela tá com câncer, ela não foi castrada, não foi castrada e tá com câncer, então vai trazer um aumento na sobrevida do animal. O que é a sobrevida? É o quanto ele vai viver além, mesmo ele tendo um câncer, ele pode viver tantos anos, por exemplo, né? Então esse período que vai viver a mais vai ser muito maior do que uma cadela que não for castrada. Então vai trazer um aumento na sobrevida do animal, apesar da doença, e fornece uma melhor qualidade de vida. A castração, tanto antes quanto depois do primeiro cio, tem fins preventivos e terapêuticos. Preventivos, né, para prevenir que não tenha uma infecção de útero, que não tenha um tumor, e terapêutico, que é tratar. Se já tiver com tumor, se já tiver com infecção, vai ser a castração que vai tratar. E aí fica a critério do profissional veterinário decidir a melhor época para realizar a cirurgia, considerando que os cânceres, né, as neoplasias, são um fator de risco deixa eu ver aqui, antes do primeiro, sendo a opção do... Isso, é isso aí. Por isso que cada veterinário tem o seu protocolo de castrar com tal idade, ou antes do primeiro cio, ou depois. Cada veterinário tem a sua visão, o seu protocolo, né? E também ele deve levar em conta características do animal. Por exemplo, existe a sarna demodécica, que é uma sarna que não passa para os outros animais. É uma sarna que o animal tem, cada vez que baixa a imunidade, ele tem a sarna, ela acomete todo o animal, ela tem um surto de sarna, né? Um episódio de sarna toda vez que baixa a imunidade. E isso ele vai levar pro resto da vida, esse tipo de sarna, sabe? Cada vez que baixar a imunidade,
ele vai ter um episódio. E cadelas, quando entram no cio, cadelas que têm sarna demodésica e entram no cio, elas são, o episódio de sarna é muito grande, é muito grave, incomoda bastante. Então, por exemplo, uma cadela, uma filhotinha que tem sarna demodésica, a gente pode estar pensando em castrar antes do primeiro cio, apesar de ter aqueles contras, né? Para quê? Para ela não ter esse episódio de sarna tão agravado, né? Então isso vai, como não é uma coisa que tem só prós e só contras, a gente tem que avaliar animal por animal, cada situação, aonde que o animal vive, inclusive, né? Que se for num abrigo, é mais vantagem a gente castrar antes do primeiro cio para evitar que tenha cria. Aqui então as considerações finais. A castração tem objetivos preventivos e terapêuticos, né? Para prevenir doenças e para tratar doenças. As cadelas castradas, tanto antes ou quanto após o primeiro cio, apresentam mudanças de comportamento, como diminuição da ansiedade, diminuição de fugas e diminuição da agressividade. Cadelas castradas apresentam maior expectativa de vida. Isso é uma coisa assim, ó, nítida na minha vida de 10 anos como veterinária. As cadelas castradas vivem muito mais, tá? Então tem maior expectativa de vida. Por quê? Porque elas já estão prevenidas contra as afecções do trato reprodutor, como a piômetra, que é a infecção de útero, o estro persistente, que vai levar a infecção de útero, vai levar a câncer, e neoplasias, que são os cânceres. Então, a castração feita independentemente da época é a prática mais eficaz e segura para cadelas, sendo usado no controle de animais de rua, prevenindo contra o aparecimento de tumores malignos. É necessário um estudo sobre tratamentos que tenham resultados positivos para corrigir ou eliminar os distúrbios decorrentes de problemas hormonais ou algum distúrbio, né, consequente da castração. A época da escolha da realização da castração depende do conhecimento e da escolha do profissional veterinário, cabendo a ele decidir com base no que for melhor para o animal. Como a gente falou, né? Cada situação é uma situação. Então, de qualquer forma, mesmo tendo seus contras, a castração, de modo geral, só traz benefício. Bom, só por aumentar a expectativa de vida, imagina aumentar, eles já vivem tão pouco, né? E aí tu conseguir aumentar esses anos de vida, só isso já é para mim a resposta aí de quem diz: será que castra, será que não castra? Tu quer que tua cadela viva mais? Então você vai ter que castrar.